Meus irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar assento nesta noite? Okay. Aleluia. Meus irmãos, vamos compartilhar uma palavra. Abra comigo a tua Bíblia. O Evangelho conforme escreveu São João. Evangelho conforme escreveu São João, capítulo de número 2. Enquanto você acha, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade que é me facultada nesta noite, através do nosso pastor, o anjo da igreja, pastor Jovair. Muito obrigado pela confiança, credibilidade em nós. Agradeço a minha família, que desde o dia que recebemos o convite, está me ajudando em oração, intercedendo pela minha vida. Bem também como a igreja, a qual nós, por misericórdia e bondade de Deus, e também a bênção do nosso presidente, o pastor da igreja em Naviraí, nós trabalhamos lá no Portal Residência. Eu sei que vocês estão aí, e também vocês intercederam por mim. Deus abençoe. Evangelho conforme escreveu São João, capítulo de número 2, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto eles vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: Encheis de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se sabe que o sabia os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Nós estamos dando continuidade em uma sequência de cultos, e hoje é o 5º dia. Já ouvimos as mensagens pregadas pelos nossos pastores que nos antecederam, que a excelência ela começa no coração e na mente. Pastor Jovair pregou aqui na virada do ano, na abertura do semiano, que se nós tivermos um coração puro, se nós tivermos um coração limpo, tivermos um coração reto, o Senhor nos abençoa. Pastor Wellington, dando sequência no sábado, ele pregou que a nossa mente precisa estar bem, que a nossa mente precisa estar 100%, porque só assim nós faremos obras excelentes. E a excelência, ela não começa ao público. A excelência, ela começa no nosso interior. A excelência, ela começa dentro de nós. A excelência, ela começa de fora, de dentro para fora. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 23, onde é um dos temas da nossa campanha, vai nos dizer que tudo o que nós fizermos, nós temos que fazer como para o Senhor. Mas o tudo o que fizermos não é só aqui dentro da igreja, dentro do templo, ou quando somos vistos por alguém. Tudo o que fizermos é quando nós estamos só, é quando nós estamos sozinhos, é quando nós estamos em viagem, é quando nós estamos longe. Nós precisamos manter a excelência, porque os céus estão nos vendo, porque os céus nos contemplam, porque os céus Ele nos vê e Ele nos dá a recompensa de tudo.
Muitas das vezes tem homens, tem mulheres que se frustram no meio da caminhada porque você fez e ninguém o reconheceu. Mas você não perdeu o seu trabalho. A Bíblia diz que os céus contemplou e tem galardão para as suas obras. Quem sabe aos olhos da humanidade você não foi notado, você não foi percebido, você não foi visto, mas os céus contemplou aquele momento em que você se colocou de prontidão para ajudar alguém, porque a excelência partiu do seu coração. Os céus contemplou aquela boa ação que você fez no seu trabalho. O céu contemplou aquela boa ação que você fez na rua, quando caminhava e ajudou alguém, aleluia, porque os céus não vai deixar passar em branco. Tudo que fizermos, fazemos como para o Senhor. E a excelência parte de dentro do nosso coração, com o coração íntegro, puro e com a nossa mente limpa e pura. Sempre entregar o nosso melhor com o coração voltado para Deus. Sempre fazer o nosso melhor, pensando em glorificar a Deus. Quando nós nos colocamos à disposição em servir, a excelência ela começa a servir. A excelência ela começa quando nós nos disponibilizamos em ser servo do nosso próximo. O evangelista Marcos vai nos escrever no seu capítulo de número 9, versículo 35. Quem quiser ser o maior, que seja servo do próximo. E nós estamos atravessando as dificuldades da vida. Nós estamos atravessando as dificuldades que está sendo imposta para nós. Mas nós vamos ajudando uns aos outros, aleluia. E o Senhor vai nos abençoando. O Senhor vai nos dando graça. O Senhor vai nos dando força. O Senhor vai nos fortalecendo. Aí nasce a excelência dentro do nosso coração. Antes de tornar visível aos homens, nós já temos que ter o desejo de sermos, aleluia, excelente em tudo. Antes de se tornar visíveis nas obras, ela vem do interior de cada pessoa que escolheu viver uma vida excelente. E nós temos, para nós adentrarmos o texto que nós lemos nessa introdução, nós temos 3 bases, 3 pilares para termos uma vida excelente. A primeira base, a primeira colocação que eu coloco aqui, é nós sermos disponíveis. É nós sempre estar disponível para fazer, para servir. Lembra quando Deus disse: a quem enviarei? E o profeta Isaías disse: envia-me a mim, Senhor. Mesmo ele sendo de lábios impuros, mesmo ele tendo impuros lábios, ele se colocou à disposição. Ei, se colocar à disposição não quer dizer que você já está pronto, preparado, que você já é gabaritado para o assunto, não. Mas você colocando-se disponível, aí Deus vai te usar, aí Deus vai tomar nas tuas mãos e vai te capacitar, aleluia. A importância de estarmos disponíveis para o chamado é não dizer não. No ano que morreu o rei Uzias, o Isaías agora estava disponível para Deus. E quem foi o profeta Isaías? Foi o maior escritor de obras literárias. O seu livro tem 66 capítulos, é uma mini bíblia. Ele escreveu isso a partir do momento em que ele entendeu que ele precisava estar disponível. E quem sabe você tem servido a Deus desde a sua infância, quem sabe você tem servido a Deus desde a sua adolescência, mas até agora você não entendeu o propósito de se colocar disponível para a obra do Senhor. Não é disponível para o pastor, não é disponível para o irmão do ciclo de oração, não, é disponível para servir a Deus. E servindo a Deus, você vai servir o anjo da igreja. E servindo a Deus, você vai servir o departamento que você faz parte. E servindo a Deus, você vai fazer a obra do Senhor, aleluia, com excelência. Se coloque à disposição da obra do Senhor. Só assim alcançaremos a excelência. E a fidelidade, nós temos um exemplo de fidelidade. E para sermos excelentes, temos que ser fiel. Temos que ser fiel ao que foi proposto a nós. Temos que ser fiel a que nos foi colocado. Daniel, capítulo de número 6, vai dizer que Daniel se propôs no seu coração em não se contaminar. Porque ele servia a Deus e ele era fiel a Deus.
E Deus de sobremaneira o exaltou. E Deus de sobremaneira colocou-o acima dos príncipes que estavam naquele governo. Porque Daniel, ele foi fiel a Deus. Meus irmãos, tem circunstância que a nossa fidelidade vai ser colocada à prova. E a circunstância, ela não acontece no público, ela acontece quando estamos só, ela acontece quando nós estamos, aleluia, vulneráveis. E aí nós precisamos nos colocar à disposição e dizer: Senhor, não, eu vou te servir com fidelidade. Daniel não escolheu ser fiel, aleluia, na sua pátria. Ele escolheu ser fiel, aleluia, quando foi levado cativo, e lá o Senhor o honrou, aleluia. Porque ser fiel dentro da igreja é muito fácil, porque ser fiel quando os outros estão vendo é fácil, mas nós devemos manter a fidelidade em nosso coração. Se quisermos alcançar a excelência do Senhor, nós devemos manter a excelência, aleluia, na fidelidade para com Deus, aleluia, e para com os homens. Porque nós cantamos que somos fiéis, nós cantamos que adoramos a Deus, sentimos o mover do Espírito Santo, aleluia. Mas quando estamos só, nós não fazemos o que é necessário para ser feito. Nós não somos fiel, aleluia, aquilo que está proposto. Nós não andamos como homens e mulheres de Deus. Mas para isso, para que 2026 nós possamos ser excelentes em tudo, mantemos, aleluia, a nossa fidelidade no Deus que nos chamou e que nos comissionou para o chamado. Aleluia. E agora, terceiro ponto. Isso aqui pega muita gente. É a obediência. É obedecer a Deus. É obedecer ao nosso líder. É ser submisso às ordens que recebemos. E um exemplo clássico de obediência nós temos em Jesus Cristo. Filipenses capítulo de número 2, versículo 8, que ele foi fiel até o fim, morreu numa morte de cruz, a morte que era mais triste, que era mais horrenda naquela época. Jesus foi fiel até o fim, ele obedeceu a Deus, aleluia, e Deus o ressuscitou, e hoje ele está sentado à destra de Deus, velando por mim e por você, aleluia. E nesta noite, meus irmãos, se nós quisermos entrar pelo caminho da excelência, nós temos que dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a obedecer a tua voz. Eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a obedecer a tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto para obedecer o que o Senhor tem para o meu chamado, porque o que o Senhor tem para mim eu sei que é grande, mas vai depender da minha obediência, vai depender de mim, de me abrir mão daquilo que não te agrada, Senhor. Quantas pessoas ainda não alcançou, aleluia, o que Deus te prometeu? Não é porque Deus errou, não é porque Deus falhou, não é por isso, mas você ainda não recebeu, porque ainda você não se colocou diante da obediência total a Deus. Quem sabe você está querendo andar por seus caminhos, quem sabe você está querendo agir pelas suas mãos, mas entrega tudo ao Senhor, obedeça a sua palavra, crê somente, e o Senhor agirá por ti neste ano de 2026. Obediência. O nosso maior exemplo de obediência, de excelência de obediência, foi e é Jesus Cristo. Excelência no serviço, excelência no amor, excelência, aleluia, em obediência. E quando Jesus pisou a terra, caminhou nessa terra, nos seus 3 anos e meio aproximado de ministério, um espaço muito curto, ele realizou maravilhas, ele fez grandes obras, ele salvou, ele curou, ele libertou, aleluia, porque ele estava vivendo na obediência, ele estava vivendo na disposição de Deus, e ele estava andando em fidelidade ao que o Pai tinha lhe ordenado. Grandes coisas fez o Senhor naquele tempo, mas só naquele tempo, pastor? Não, os Salmos vai nos dizer, aleluia, Salmo de número 126, verso 3, diz assim:
grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Eu não sei você, mas eu estou alegre atravessando o ano de 2026, começando, aleluia, por quê? Porque o Senhor tem me guardado, porque o Senhor tem me protegido, porque o Senhor tem me dado vitória. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida, o Senhor te permitiu estar aqui nesta noite, aleluia. Já estava marcado na agenda de Deus a sua presença neste culto, adorando a Ele. Por quê? Porque Ele te guardou, porque Ele te livrou, porque Ele te protegeu, porque Ele abriu porta, porque Ele escancarou, aleluia, as portas dos céus, e você está aqui nessa noite, aleluia. Então você levante as tuas mãos e glorifique ao Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. Oh glória. E sobre a excelência de Jesus, nós chegamos no primeiro milagre do seu ministério registrado na Bíblia. O apóstolo João, ele escreve Jesus como o verbo divino. E os evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, cada um escreve de uma forma. Mateus escreve Jesus como rei, Marcos escreve como servo, e Lucas escreve como filho do homem. E o evangelho de João tem algumas peculiaridades, a saber, esse texto a qual nós lemos, aonde nós só achamos no evangelho segundo escreveu São João. Jesus, o Filho de Deus, ele agora, já perto dos seus 30 anos, ele sai de Nazaré, ele vai até o Rio Jordão, ele é batizado por João o Batista, aquele que preparou o caminho para ele. E João estava lá no rio batizando e disse: ali, a quem eu tinha falado, Jesus Cristo, Salvador. Em obra literária, Isaías é o maior, mas a Bíblia nos refere que o maior profeta nascido de mulher é João Batista, porque quando ele estava profetizando, de repente a profecia se cumpriu. Jesus apareceu, ele dizia: eu batizo com água, mas após mim vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E quando ele termina de falar, Jesus aparece: olha lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus vai até o rio, e ao Rio Jordão, é batizado por João Batista. Após o seu batismo, ele é conduzido ao deserto para ficar 40 dias e 40 noites. Ele vence o diabo, aleluia, retorna para Nazaré. Ele pega o livro do profeta Isaías e lê, aleluia, e ele é expulso de Nazaré, porque ele liam assim: e o Espírito do Senhor me enviou, e Ele é sobre mim, aleluia, para que eu pregasse a palavra, para que eu pregasse as boas obras, para que eu fizesse obras boas, aleluia. E o povo não aceitou, e agora ele é expulso de Nazaré, e ele parte para Cafarnaum, aleluia. E em Cafarnaum vai haver, aleluia, uma cidade chamada Caná, aproximadamente aí a 15 quilômetros de Nazaré, e mais ou menos uns 35 quilômetros de Cafarnaum. E na cidade de Caná da Galileia, a Bíblia diz que ao terceiro dia, não era ao terceiro dia da festa, não, era ao terceiro dia que Jesus estava caminhando, que Jesus estava chamando os seus discípulos, que Jesus estava convocando os discípulos. As bodas, a festa judaica, o casamento judaico, ela tinha cerca de duração de mais ou menos 8 dias. A festa era grande. E Jesus foi até Caná da Galileia. Aleluia. Essa festa estava acontecendo. Aleluia. Jesus foi convidado juntamente com seus discípulos. No versículo de número 2, no versículo de número 1, na parte B diz assim: estava ali a mãe de Jesus. No versículo 2 diz: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Mas como Jesus foi convidado? Você já se parou para perguntar por que Jesus foi convidado? Sua mãe estava lá, e os seus discípulos, porque foi também convidado juntos. Jesus ainda não era conhecido, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, Jesus ainda não tinha transformado a água em vinho, transformaria alguns versículos adiante, mas ainda ele não tinha realizado isso, porque
Porque tem pessoas, aleluia, que só vêm para a igreja, aleluia, é para ouvir o que Jesus falar, mas não tomam uma decisão de mudança de vida, de mudança de caráter, ou até mesmo aceita Jesus, mas não quer largar a velha prática, aceita Jesus, mas não quer largar o velho homem, aceita Jesus, mas não quer ter mudança de vida, aleluia. Você tem ouvido falar de Jesus apenas de ouvido, ou você permitiu que Ele entre no seu coração e faz mudança na sua vida, mudança na sua mente, para que você possa ser um servo de excelência? Ele havia ouvido falar de Jesus. Segundo os comentaristas bíblicos, os noivos dessa festa eram parentes, eram conhecidos de Natanael. Tu lembra de Natanael? Aquele a quem Felipe falou? Felipe falou a ele assim: Natanael, eu achei aquele, o profeta João, Evangelho de João, conforme escreveu João 45, diz assim, versículo 1 e 45. Felipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse: quem é este? Jesus de Nazaré. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele perguntando para Felipe: alguma coisa boa pode vir de Nazaré? E Jesus vai responder, disse-lhe, Jesus disse-lhe, Jesus viu Natanael, vai ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse Natanael a ele assim: de onde o Senhor me conhece? De onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Jesus viu ele escondido na figueira. Não era naquele momento onde Jesus estava passando, não, a história da figueira era antiga. Você lembra quando Jesus nasceu e que Herodes queria matar as crianças? Natanael estava sendo escondido por sua mãe debaixo das folhas da figueira, para que não fosse morto. A sua mãe correu para ele para um lado, Maria correu com Jesus do outro, e Jesus, na sua onisciência, onipotência, viu Natanael escondido. Aleluia, Deus te vê, aleluia, Deus conhece a tua vida, Deus conhece e sabe tudo de você, aleluia, sabe nos momentos que você precisou se esconder, sabe que nos momentos que você precisou, aleluia, se privar para estar aqui hoje, aleluia. Não é vergonhoso você se esconder. Muitas das vezes nós passamos dificuldades, muitas vezes nós passamos, aleluia, por momentos difíceis, aonde nós queremos só se esconder, como Elias estava correndo para a caverna, mas mesmo quando estamos escondidos para sobreviver, os céus nos vê, aleluia. Jesus nos conhece, Jesus sabe coisas da tua vida, aleluia, que só você e Ele sabe, e Ele está te dizendo nesta noite: eu não te esqueci, eu não te abandonei. Estão querendo te acabar, estão querendo te parar o teu ministério, mas eu estou te preservando hoje. Você está sendo preservado no ano de 2026. Deus está preservando a tua vida nesta noite, aleluia. Deus conhece a tua vida. Jesus te viu. E diz o historiador, diz o comentarista, que ele ficou tão estupefado com essa história, que então ele convida Jesus para essa festa. E eu te pergunto nessa noite, viramos um ano, estamos no 5º dia, e você já convidou Jesus para fazer esse presente na sua vida? Quem sabe nós, no momento da festa, nós queremos deixar Jesus de lado. Não faça isso. Convide Jesus hoje para andar com você os 365 dias desse ano. Agora só nos resta 360. Convide Jesus para estar contigo. Aleluia. Versículo de número 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus viu. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. E eu acho fantástico, as mulheres vão dar um glória aqui, a percepção das irmãs. As irmãs vê o que nós não conseguimos ver. As irmãs olham, enxergam. As irmãs, ela tem essa percepção. Alguns dizem que elas têm o 6º sentido, né? Não sei, mas parece ter. Lá em casa sim. Na sua também deve ser, meu irmão. Deve ser, né? Aleluia. E é fantástico a percepção de Maria.
É fantástico que ela olha e diz a ele: está acabando o vinho. O vinho se acaba. E na simbologia bíblica o vinho nos traz como alegria, celebração, bênção divina e também a nova aliança. E uma festa não poderia faltar alegria. Quem sabe eu já aplico nesta noite esse versículo. Quem sabe o teu ano de 2025 faltou vinho todos os dias, você viveu, aleluia, dias tristes, amargurados, que você achou que não venceria, mas você está aqui hoje, aleluia, e debaixo desta palavra, da campanha que estamos fazendo, que nós estamos, aleluia, participando, eu libero uma palavra para você, aleluia, o seu ano não vai ser igual, aleluia, você vai ver, aleluia, a provisão de Deus entrando na sua vida, você vai ver a alegria de Deus chegando, você vai vendo a celebração chegando, você vai ver a bênção divina chegando em você, através, aleluia, da reposição do vinho que traz a alegria. Aleluia. O lugar onde Jesus está não é um lugar alegre. O lugar onde Jesus está, o lugar não falta nada, aleluia. É um lugar que não temos, aleluia, fartura de nada. Lembramos do Salmo de número 23, que ele disse: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, aleluia. Você está aqui nesta noite, todos vestidos, alinhados, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos protegido. Quem sabe não está na forma que queríamos, mas nós entregamos nas mãos dele, aleluia, e no momento certo ele vai fazer, e no momento certo ele vai agir, e no momento certo ele vai abrir as portas, aleluia. Segue confiando e crendo no Deus que te chamou. Não deixe Jesus de fora da tua festa para este ano de 2026. No momento certo ele realiza o milagre na sua vida. E agora ele vai dizer assim: mulher, o que eu tenho contigo, não é chegada ainda a minha hora, o que eu vou fazer? E mais uma vez, as irmãs, a irmã Maria, a agraciada Maria, disse aos empregados: faz tudo. E eu acho interessante que quando Jesus, nos seus milagres futuros, ele vai pedir o auxílio dos seus discípulos. Mas aqui Maria ordena que os empregados o ajudassem. Mais à frente nós fechamos esse versículo, porque ele não pediu ajuda aos discípulos. E Maria agora diz: faz, empregado, tudo o que ele mandar. E no versículo de número 6, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. O que eram talhas? Eram vasos grandes que eram enchidos de água. E quando chegavam-se, eles tinham o costume de lavar as mãos, lavar os pés, tirar a poeira, porque eles andavam a pé. Quem tinha um pouco mais de condições andava montado, mas mesmo assim se sujava. E como é que eles participariam da festa? Então era posto ali na entrada aquelas talhas. A história nos diz que todas as festas eram colocados essas talhas. Talha esta que tem aproximadamente de 100 a 120 litros cada uma. E ele disse: pegai essas talhas, as talhas da purificação. E a Bíblia ainda nos dá mais uma informação, e diz que ela cabia 2 a 3 metretas. O que eram metretas? Metretas eram os jarros que usavam-se para pegar, para jogar na mão e se lavar. E esse também diz, aleluia, que aproximadamente caberia de 38 a 40 litros cada um. E aqui nós logo fazemos uma conta, quem é bom de matemática já somou, vai agora nos chegar à conclusão que cada talha tinha aproximadamente 100 a 120 litros, vezes 6, 720 litros de água. Aleluia, ela estaria ali pronta para ser cheia novamente para a purificação. Ei, aquelas talhas só tinha aquela finalidade, era para purificar, era para lavar. Mas quando Jesus, aleluia, quer fazer, ele não pede direção para ninguém, ele não pede para o dono da festa: cadê os vasos? Os vinhos tinham acabado, vocês se lembram? Então os vasos que os vinhos estavam guardados estavam vazios. Ele poderia pegar e trazer para alguém, pedir para alguém trazer, mas não, ele olha para aquelas talhas estavam vazias, a festa estava cheia, tinha se acabado a água. E o versículo de número 7 disse: enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. Eles encheram até em cima 120 litros de água. As talhas improváveis. Os vasos estavam vazios, os jarros do vinho estavam vazios, pois o vinho tinha se acabado.
Aleluia. A talha da purificação seria a última coisa que eu e você aqui nesta noite usaria. Mas foi a primeira que Jesus usou. Alguém olha para nós e diz assim: esse aí não vai chegar a lugar nenhum, esse é o último da fila. Mas quem diz que para Jesus tem fila? Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, aleluia. Se você se colocar à disposição, Ele te usa nesta noite. Se você se colocar na brecha, Ele te usa nesta noite. Se esvazie de você mesmo, se esvazie de você para ser cheio por Jesus. Seria a última coisa que pegaríamos, pois era algo para limpeza, para tirar sujeiras. Mas Jesus não olhou para isso. Ele não olha, aleluia, para aqueles que são improváveis com um olhar de desprezo. Ele olha para os improváveis e diz: é esse que eu vou usar, é esse que eu vou levantar, é esse que eu vou pegar nas mãos, aleluia. Por quê? Porque quando Ele usa, a glória dele, aleluia. Homens, aleluia, acreditam em si mesmo. A Bíblia diz que nós estamos vivendo dias, aleluia, que homens amantes de si mesmo, que confiam no seu poder, no seu instinto, no seu coração. Para isso, para eles, Deus não serve. Mas Deus, aleluia, procura homens e mulheres dependentes de Deus. Eu dependo de Deus, aleluia. E se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Eu sei que você também depende de Deus, e por isso está aqui nesta noite, aleluia. Porque você é improvável, e você sendo improvável, Deus te usará neste ano de 2026 de uma sobremaneira, aleluia. Que você já quer imaginar, que você sequer imaginou. Aquilo que o coração, aleluia, não sentiu, os olhos não viu, é o que Deus tem reservado para a sua igreja, aleluia. No ano de 2026, não tem um inimigo que vai parar a igreja, não tem inimigo que vai fazer você desistir, aleluia. Deus vai te usar, aleluia. Mesmo você sendo improvável aos olhos humanos, Deus vai te usar, aleluia, neste ano. Aleluia. Era improvável, mas foi usado por Jesus. Porque perto de Jesus, os improváveis são utilizados. Os improváveis são úteis. Quem sabe você está se sentindo o improvável. Quem sabe você não está tendo nada para você fazer, mesmo tendo coisas para fazer, você acha que não tem. Quem sabe você não está longe de Jesus? Fique perto de Jesus. Fique próximo de Jesus nesse ano. Fique mais próximo dele. Fique mais amigo dele. Fique mais íntimo dele, aleluia. Vai para a oração, vai para a palavra, vai para o jejum, vai para a igreja, vai cultuar, aleluia. Se aproxime de Jesus, porque perto de Jesus nós somos cheios e transformados. Perto de Jesus nós somos transformados. Os vasos oficiais da festa estavam longe de Jesus, e Jesus resolve usar o que estava perto, próximo. Fique mais próximo de Jesus. Permaneça sempre próximo de Jesus, sempre pronto. Lembra da introdução a que eu disse que nós precisamos ter disposição? Esteja disposto para servir, esteja disposto para servir, aleluia. Diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero servir a tua igreja. Senhor, eis-me aqui, eu quero servir a igreja de Cristo em Naviraí. Chega o anjo da igreja, o nosso presidente, o nosso pastor, que é o responsável por nós, de nos abençoar, de colocar a mão na nossa cabeça e dizer: vai, meu filho, vai nessa tua força. Chegue para ele e diz: Senhor, pastor, eu quero, aleluia, fazer algo, eu quero me colocar à disposição, mas eu não sei fazer nada. Mas se coloque à disposição. Fique perto de Jesus, fique perto de Jesus, fique perto de Jesus, aleluia. Porque quando você está perto dele, você fica forte. Fique perto de Jesus nesta noite. Fique perto de Jesus para viver a excelência da sua vida. Sempre prontos, permaneça sempre a postos. Permaneça sempre à disposição, aleluia. Porque Jesus quer fazer o sobrenatural na sua vida. Oh glória. Oh glória. Versículo de número 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água a talha, e encheram até em cima. Aleluia. Nessa noite que marca a sua vida, essa noite que Jesus marcou para você, se permita ser usado por Ele. Se permita ser cheio dEle. Aleluia. Se permita ser cheio dEle nesta noite. Diz aí no íntimo do teu coração agora, na tua mente: Senhor Jesus,
Me encha da tua presença. Senhor Jesus, eu estou perto de ti nessa noite, Jesus, eu estou na tua casa, aleluia. Me encha nesta noite, aleluia. Ouça a voz de Jesus dizendo: enchei até a tampa, aleluia. E Jesus te encherá nesta noite. A transformação precisa começar, aleluia, é em você, aleluia. Pastor, mas tem tanta coisa que precisa ser mudado. Tem, eu sei que tem tanta coisa que o mundo está fazendo, eu sei que tem, mas olhe para o seu interior, olhe para a sua vida, aleluia, e muda você, aleluia. O que você deseja que os outros mudem, mude a sua direção, mude a sua postura, mude a sua rota, aleluia, para que você seja um homem excelente, um pai excelente, um obreiro de excelência, uma mulher de excelência, aleluia. Você precisa permitir a transformação que Jesus vai fazer em você, e precisa começar dentro de você. Até aqui você, quem sabe, viveu de qualquer forma. Quem sabe você viveu empurrando. Tem um ditado aí popular: levando com a barriga. Tem uma palavra chula. Mas nesta noite você vai ser cheio. Nessa noite você está sendo cheio. Quem sabe você viveu dias sem perspectiva de alegria. Quem sabe você atravessou dias tristes, dias sombrios, dias sem alegria, dias sem o vinho dentro da sua casa, que simboliza alegria, aleluia. Você estava sem alegria, mas hoje Jesus te trouxe aqui, aleluia, e você sairá daqui alegre, você sairá daqui transformada, você sairá daqui transformado, aleluia, para viver o restante deste ano, aleluia, saltando nas asas do Espírito, porque o Senhor vai transformar a sua vida, porque a partir desse momento, aleluia, o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu ser, no seu coração. Ei, você que me ouve, aleluia, é você mesmo que Jesus está dizendo: você não vai ser mais uma pessoa triste, você não vai viver mais cabisbaixo, você agora vai ter motivos para sorrir, você vai ter motivos agora para cantar o hino da vitória. Jesus vai trazer a alegria de volta para a sua vida. Chega de viver sem perspectiva, chega de andar na direção contrária. Ande na direção em que Jesus está, aleluia. A direção em que Jesus está nos leva, aleluia, às vitórias excelentes. Hoje Jesus se apresentou na sua vida, transformando a sua história. Se eu falasse, perguntasse se você está disposto, era chover no molhado. Eu sei que você está disposto, você está aqui, você veio aqui. Então Jesus Cristo vai fazer o milagre. Versículo de número 9, continuando, que as horas não esperam. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se sabe que o sabia somente os empregados que a tinham pego a água, tirado a água, chamando o mestre Sala ao esposo. Quem era o mestre Sala? Mestre de cerimônia. As festas de elite, tem-se o mestre Sala, aquele que organiza, é aquele que ornamenta, é aquele que cuida das refeições. E agora, após encher de água, após os empregados fazerem o que Jesus havia ordenado, ele não orou, não apresentou, não levantou. Ele é Deus. Ele faz da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, do jeito que Ele quer. Por que você está preocupado, aleluia? Por que você está abatido? Por que você está andando cabisbaixo, aleluia? Deus não te esqueceu, Ele te vê, Ele te contempla, Ele sabe da sua vida, e no momento certo Ele vai te tomar pela tua mão. Mas ele não levantou, não orou, não pediu graça a Deus. Não, ele só encheu e disse: chama o mestre Sala. Tira agora e leve para o mestre Sala. O mestre de cerimônia, o mestre dos serviços, o responsável pela festa, pelo bom andamento da festa. E agora o mestre Sala provou e viu a autenticidade do vinho. E não era qualquer vinho. Era um bom vinho. Era um vinho excelente.
era um vinho, o melhor da festa. Ele classificou como o melhor vinho que já tinha sido servido. Jesus é excelente em tudo que faz. Tudo que faz, Jesus é excelente. Nós não entendemos a forma por que ele pegou as talhas, nós não entendemos por que ele encheu de água, nós não entendemos por que ele não orou, mas o que ele fez, aleluia, o resultado foi excelente, aleluia. Quem sabe nem você está entendendo a forma que tu está vivendo, nem você nem sabe, quem sabe a forma que você está atravessando, mas se você confiar nele, dizer assim: Senhor Jesus, eu sei que tudo que o Senhor faz é excelente, eu sei que tudo que o Senhor faz é de excelência, eu vou confiar, Jesus, eu vou obedecer, Jesus, porque se eu obedecer, se eu confiar, os meus olhos vão ver o milagre sendo realizado em mim, para mim e através de mim, aleluia. E através de você, Deus quer abençoar outras pessoas, e através de você, Deus quer abençoar vidas, e através de você, Deus quer alcançar almas, aleluia. Então nesta noite, creia no milagre que só Jesus pode fazer na sua vida, creia no milagre que só Jesus é capaz de fazer, e de fazer com excelência. E você vai ver, você vai ser usado com excelência. E através dessa transformação, o mestre Sala vai correndo chamar o esposo, o homem da casa, o sacerdote. Ei, mas não é de costume você servir o vinho inferior primeiro e o bom depois. Nem o esposo soube o que tinha acontecido. Aleluia. Ei, tem coisas que Jesus te preservou, tem coisas que Jesus te guardou, tem coisas que aconteceriam, mas Jesus não permitiu que acontecesse, melhor dizendo, para que você, aleluia, não desfalecesse, aleluia. Enquanto estão dizendo que a sua vida vai ser de frustração, enquanto estão dizendo que a sua vida vai de mal a pior, aleluia, Deus está te guardando e te preservando nesta noite. Enquanto alguns estão torcendo contra você, contra o sucesso do teu ministério, contra o sucesso do teu chamado, aleluia, o Senhor está te guardando, o Senhor está transformando, o Senhor está operando, o Senhor está realizando milagres, aleluia. O Senhor está fazendo coisas no oculto, para que você possa perceber depois e ver verdadeiramente foi a mão do Senhor que me deu vitória, aleluia. O esposo não soube o que ele estava dizendo. Todo homem, versículo de número 10, todo homem põe o primeiro vinho, põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, quando as pessoas já estão alegres, já lá no 5º dia da festa, 6º dia, aí se serve-se o vinho bom. Mas eles não entendem, e assim é comigo, assim é com você. Eu não ia contar isso aqui, mas eu vou contar. 1º de maio do ano que se passou, às 19 horas e alguns minutos, ia ser realizado em minha casa um chá de mulheres, chá amargo. É um trabalho que as irmãs fazem, um trabalho bonito. E eu estava com crises da vesícula, até então não sabia que era vesícula. Passei, já estava 3 dias deitado, sem se alimentar. Minha esposa, na correria junto com a minha filha, saiu para buscar algumas irmãs de idade que não tem como se locomover com facilidade, e a gente busca. E ela parou ali na rua Takeo Sato, perto da casa do Marcelo, meu amigo Marcelo, evangelista Marcelo. E adentrou um sujeito dentro do nosso carro e levou elas ao canavial. A irmã Marina, de 69 anos, tem dificuldade em andar. Não, entra a senhora também vai. Minha esposa, não, deixa ela ir, a idade, não, ela vai. De repente a Ana Júlia percebeu a demora e começou a ligar, e de repente alguém atendeu e disse: a sua mãe não está aqui. Ela correu e falou: pai, um homem atendeu o celular da minha mãe. A minha esposa tinha sido sequestrada.
E de repente eu tirei forças, Deus me deu força. Eu me levantei e falei: agora para onde eu vou? Primeira pessoa a quem eu liguei, pastor Jovair. E ele fala que o telefone dele não fica desligado, e é verdade. Eu liguei para ele e ele disse: meu filho, o que aconteceu? Calma. Falei: pastor, a minha esposa foi sequestrada. Vamos ligar para o nosso companheiro da igreja, que é um agente. Ligamos para ele, ele pronto, de imediato me atendeu. Falou: não, calma, eu estou chegando aí. E nós fomos lá e de repente a minha esposa me liga: amor, fica tranquilo, eu consegui fugir. Eu joguei a chave fora, o homem saiu correndo. Nós lutamos, tivemos uma luta corporal, mas eu já estou abrigado, eu estou guardado aqui em uma casa, em uma residência, eu e mais a irmã Marina. E de repente, aleluia, eu glorifiquei a Deus e disse: Senhor, Tu és um Deus de excelência. Deus, Tu és um Deus que sabe guardar e proteger os seus, aleluia. O Senhor sabe que nós não estávamos andando à toa, a minha esposa estava fazendo a Tua obra, aleluia. Mas aí depois vem os pensamentos, que foi aquilo que o nosso vice-presidente pregou aqui no sábado. Para, desiste, para que você está fazendo isso? E eu fui para a oração, eu fui para dobrar os meus joelhos e falar: Deus, o Senhor não me chamou para ser covarde. Deus, eu sei o que aconteceu, tem um propósito. E só de saber que o Senhor guardou a minha esposa, só de saber que o Senhor guardou a irmã Marina, só de saber que o Senhor não permitiu que o carro fosse levado, eu não vou parar, Senhor. Eu vou continuar fazendo a Tua obra, eu vou continuar atravessando o Senhor e fazendo o que lhe apraz. Eu não vou parar, a minha esposa não vai parar, e não paramos. E estamos aqui até hoje, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos guardou e nos encorajou para não parar, para não desistir, para não retroceder, aleluia. Pensamos em ir embora, retornar para nossa cidade, mas Deus não permitiu. Diz: filho, eu conto contigo, eu não sou com os covardes, aleluia, eu conto com você e eu estou contigo. Isto é apenas, aleluia, o que os seus olhos viu e o que os seus olhos não viu, e eu já te guardei. E aí eu me debrucei na oração e disse: Deus, a minha vida está em Tuas mãos, eu quero Te servir com excelência, eu quero ser um servo com excelência. E eu te convido nessa noite, aleluia, para viver com excelência perto de Jesus. A sua vida será transformada literalmente da água para o vinho. E os mestres salas da vida que ficam olhando para nós vai dizer: como é que mudou? O que foi feito? O que aconteceu? Como que agora ele está andando em novidade de vida? Como é que ele está vivendo uma vida excelente? Como é que ele é excelente em tudo que faz? Aleluia! Eu me permiti ser transformado por Jesus, e por isso eu ando de forma excelente. Você também foi permitido, aleluia, andar de forma excelente. Você também se permitiu ser transformado por Senhor, aleluia. Por isso você vive de forma excelente. Por isso você já não vive mais, aleluia, a vida que vivia lá outrora. Por isso que nesta noite você está aqui, aleluia. E por isso os olhos que estão lá fora não vê, não entendem o trabalhar que o Senhor tem nas nossas vidas. E eles ficam se indagando: por quê? Como? Realmente é verdade? Realmente houve mudança? Realmente a mudança foi para melhor, aleluia. E glória a Deus por isso. Jesus está disposto, aleluia, ainda nesta noite, em operar transformação, em operar, aleluia, transformação, aleluia, da sua festa, aleluia, o seu ano de 2026, aleluia. Ele está disposto a andar contigo todo dia, te guardando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, naquele momento, aleluia, que você vai falar: não vai ter mais jeito. Jesus vai se colocar, aleluia, diante de você, vai dizer: eu estou contigo, meu filho, não desista, viva de forma excelente. Eu estou contigo, meu filho, esteja disponível, porque eu estou contigo. Com Jesus viveremos dias melhores. Com Jesus viveremos o melhor, aleluia, desta terra. Com Jesus já está reservado coisas grandes para nós. Com Jesus a nossa vida será transformada. Perto de Jesus, aleluia, nós alcançaremos a excelência. Versículo de número 11. Versículo de número 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. E agora nós chegamos aonde eu disse que chegaríamos. Por que ele não pediu auxílio aos discípulos?
e seu Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, vírgula. E os seus discípulos creram nele. Nem os discípulos de Jesus estavam crendo ainda nele. Nem eles ainda estavam colocando a fé de que aconteceria algo naquele momento. Através dessa festa, através dessas bodas, Jesus realiza o seu primeiro milagre através do poder que foi dado a ele. Aleluia. Ele demonstra toda a sua glória, ele demonstra todo o poder, aleluia, transformando aquela água em vinho, de tal maneira que só aí então os seus próprios discípulos começou a acreditar nele. Aleluia. Você que me ouve nesta noite, não sei se você já fez um compromisso de servir a Deus, e já se um dia levantou as suas mãos e aceitou a Ele como seu único e suficiente Salvador. Se você não fez, essa noite é uma noite oportuna. Daqui a pouco nós estaremos orando e você vai poder vir aqui à frente, aleluia. Nesta noite eu te convido, creia em Jesus, aleluia. Mesmo que as circunstâncias digam ao contrário, creia em Jesus. Quantos milagres mais você vai precisar ver para falar que agora eu creio em Jesus? Nós somos crentes, aceitamos Jesus, renunciamos o mundo, o pecado, aleluia. Nós temos que crer e confiar e ter convicção naquilo que Jesus disse, naquilo que o Senhor está nos colocando para fazer, aleluia. Esta campanha não é simplesmente um ritual de todo ano, o nosso anjo da igreja fazer, não, é que Deus colocou no coração dele, e através dele, aleluia, a bênção chega para mim, através dele a bênção chega para a igreja, através dele a bênção chega para Naviraí, a bênção chega em Juti, chega em Itaquiraí, chega nos assentamentos, aleluia, porque ele é o anjo da igreja, e Deus fala com ele, e através dele nós estamos aqui, dando continuidade nessa campanha no ano de 2026, aleluia, e este ano é o ano da excelência. E até quando você vai dizer que não confia, que não acredita, que não crê? Creia, confie. Mas qual é a garantia, pastor Aidan? A garantia é que Jesus está na festa. A garantia é que Jesus chegou. A garantia é que Jesus começou a fazer seus milagres. Aleluia. A garantia é que Jesus começou a operar sinais, maravilhas e prodígios. Aleluia. A maravilha é que Ele derramou a sua glória. O seu poder foi manifesto naquela festa. Aleluia. Esta é a garantia. Aleluia. E nessa noite eu não sei você, mas se tiver mais alguma pessoa, joga todas as mãos para cima. Eu sei que você também já sentiu a presença do Senhor nesse lugar. Eu sei que você já sentiu a graça do Senhor nesse lugar. Eu sei que você já sentiu o poder do Espírito Santo sendo derramado no seu coração nesta noite, aleluia, através do culto que nós estamos oferecendo a Deus. Esta é a garantia que nossa vida vai mudar. Esta é a garantia que nós sairemos daqui, aleluia, não da forma que chegamos, mas sairemos daqui, aleluia, regozijando no Senhor. Esteja em pé nessa noite. Já levantou? Aleluia. E agora nós concluímos. E após a conclusão, nós vamos orar. Jesus se colocou disponível para mudar um cenário. Aquele cenário seria frustrado. Pastor Dejaías. Aquele cenário seria frustrado. O vinho ia se acabar. Se estivesse no quarto dia, a festa tinha duração aproximada de 8 dias, perderia-se em 4 dias. E não conseguiria esse vinho daquela quantidade, aproximadamente 120 litros, já falamos. Aleluia. Assim como aconteceu comigo. O inimigo achou que frustraria a minha vida. O inimigo achou que frustraria a minha família. Mas o Senhor interviu por mim. Assim como o Senhor interviu naquela festa em Caná da Galileia, a sua vida não vai ser frustrada, meu irmão. Assim como Jesus interviu no Caná da Galileia, naquelas bodas, Jesus está intervindo pela sua vida nessa noite. Aleluia. A sua vida não vai ser frustrada. Você não vai, aleluia, ficar, aleluia, frustrado. Você não vai andar cabisbaixo porque o que você planejou não deu certo. Você não vai andar triste porque você planejou para este ano não vai ser concretizado. O Senhor Jesus está aqui nessa
noite, e essa é a garantia que Ele muda o cenário da festa. O Senhor está aqui nesta noite, mudando o cenário da tua vida, aleluia. Os noivos ficariam frustrados, entrariam em desespero, porque os seus convidados não teriam mais vinho para se alegrar e para beber. Mas Jesus, sabendo disso, na sua onisciência, na sua onipotência e na sua onipresença, Ele operou um milagre, aleluia. E nessa noite não é diferente. Jesus, na sua onipotência, Ele conhece a tua vida. Jesus, na sua onisciência, Ele conhece o teu coração. E na tua onipresença, Ele está com você em todos os momentos da tua vida. No Evangelho, conforme escreveu Mateus, diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não anda só, você não vive só, você não estará só, aleluia. Você vai viver o extraordinário, porque Jesus não vai permitir você se frustrar. Você não vai sair daqui frustrado, você não vai andar nas ruas de Naviraí cabisbaixo, porque Jesus chegou na festa. Você convidou Jesus para chegar, aleluia. Você convidou Jesus para entrar, e Ele está nesta noite. Ele está enchendo a tua vida, Ele está transformando a tua frustração em alegria, Ele está renovando a tua casa, Ele está renovando as tuas forças, Ele está te encorajando a caminhar nesta noite. Ah, se aquela festa terminasse sem vinho, os próprios convidados sairiam falando. Ah, se a sua vida se frustrasse, aqueles que estão do lado, que gostam de apontar, nos apontaríamos. Está lá, olha lá, olha lá. Mas Deus não permitiu. Oh, aleluia, mas Deus não permitiu. Deus entrou com uma intervenção, aleluia. Deus transformou, aleluia, a frustração em bênção. Aleluia, Deus transformou a frustração em bênção. Deus não permitiu que acontecesse o pior. Os convidados sairiam falando, difamando, pois é sempre assim. Quando as coisas não terminam como desejamos e da forma que queremos, somos o primeiro a falar, a criticar, a apontar a organização. E pasme os senhores e senhoras, tem muitos que até que torcem contra o nosso insucesso, mas no nome de Jesus está derrotado. A igreja caminha vencendo, aleluia. E o Satanás vai ter que bater em retirada, porque a igreja é mais que vencedora em Cristo Jesus. Aqueles que torcem contra vai cair por terra, aleluia. Aqueles que jogam contra o crescimento da igreja em Naviraí vai cair por terra, porque Jesus Cristo já se colocou de pé e está lutando por esta igreja, está lutando por esta obra, aleluia. A igreja vai caminhar, o trabalho vai crescer, o departamento vai frutificar, aleluia. Jesus foi convidado para a festa e Ele está presente, e não sairemos envergonhados, não sairemos frustrados. O ano de 2025 pode até ter acabado da forma que você não planejou, da forma que você não queria, da forma que você não desejasse que acabasse, mas acabou, passou. Hoje Jesus te dá uma nova oportunidade, um novo dia nasce, aleluia. E junto com novos dias, a Bíblia diz que nasce as misericórdias do Senhor. Você tem misericórdia todos os dias renovado para caminhar. Não fique chorando porque se passou, não fique chorando porque você perdeu, não fique chorando porque o sol já sobrepôs sobre cada dia o seu mal, o sol já sobrepôs sobre ele, aleluia. Mas creia que daqui para frente, aleluia, as coisas vão ser diferentes. Você vai presenciar o sobrenatural, aleluia. Vem à frente, nós oraremos. Rompa, mas vem à frente com propósito. Pegue na sua mão aí o folder da campanha. Eu fiz o meu pedido, o meu agradecimento. Mas venha com fé, não venha simplesmente por vir. Use a tua fé, aleluia. Creia que Deus é poderoso. A excelência da vida te levará a patamares mais elevados na presença de Deus. A excelência te levará, aleluia, a lugares altos. Escolha viver com excelência nesta noite. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Esse aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Meus irmãos, vem à frente.
frente aqui, ó. Tem espaço aqui, ó. Rompa aqui o corredor, por favor, por gentileza. Isso. Vem todo mundo. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte. Prefiro ser fiel. Eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Prefiro ser fiel. Oh, aleluia. Aleluia. Não esqueça dos 3 princípios: obediência, fidelidade e disposição. Aleluia. Você se colocando nesses 3 pilares, a sua vida neste ano de 2026, você viverá o sobrenatural de Deus. Aleluia. Com seu papel na mão, levante as suas mãos em clamor, em adoração. Oramos nesta noite. Eterno Deus, maravilhoso Pai, nesta noite, Senhor Jesus Cristo, nós ministramos a sua palavra debaixo da autoridade do Espírito Santo. Senhor, aqui à frente está um povo, Senhor, a tua igreja, a tua eleita, a tua noiva, que crê, ó Pai, e confia em ti, Senhor. Assim como o Senhor derramou, ó Pai, naqueles dias, o seu poder transformando aquela água no vinho, o Senhor pode derramar nesta noite, ó Pai, o poder do Espírito Santo sobre essas vidas que estão aqui à frente, sobre essas vidas que estão na nave da igreja, sobre os meus companheiros que estão aqui à minha esquerda, Senhor, sobre os meus pastores que estão aqui à retaguarda, Pai. Ó Senhor, meu Deus, o Senhor pode, ó Pai, nesta noite, operar maravilhas e prodígios, ó Pai, ainda que as circunstâncias, Senhor, estão desfavoráveis. Nós cremos e confiamos no Deus que nos chamou e que nos alistou para a guerra. Nós cremos e confiamos no Deus que nos chamou e nos alistou para a batalha. Nós não sairemos daqui, Senhor, frustrado. Nós não seremos pessoas frustradas. Nós venceremos, ó Pai. Nós alcançaremos maravilhas em teu nome, Senhor. Prodígios acontecerão, Senhor, que nós possamos receber aqui, ó Pai, a bênção que nós precisamos. Aqui está, Senhor, o pedido escrito, ó Pai, neste folder com a caneta Bic, Senhor, mas eu sei que tem chegado, ó Pai, até o trono da graça. Ó Senhor, o meu pedido, o pedido deste irmão, o pedido desta igreja, Pai, isto aqui é uma forma, Deus, de usarmos a nossa fé e dizermos: Deus, eu acredito, Deus, eu confio, Deus, eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas, ó Pai, que aos olhos humanos é impossível. Deus, 2025 não aconteceu, 2025 não foi realizado, mas eu continuo crendo, Senhor, eu continuo confiando, aleluia, que o Senhor é poderoso. Oh, glória a Deus. Oramos nesta noite agradecidos em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Que Deus abençoe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.